Olá, irmãos, na paz. Meus irmãos, espero que vocês estejam bem. Quero trazer uma palavra nesta noite que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante. É uma palavra que fala especificamente do nosso mestre. Fala sobre a supremacia de Cristo. E é uma palavra tremenda, irmãos. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vamos juntos? Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, meus irmãos, essa passagem aqui, ela fala aí sobre Jesus, né, de maneira assim, da plenitude dele, né, de todo o processo de criação, que ele teve uma participação, né, uma grande participação em tudo, na criação. Continuando, aqui Paulo aqui vai dar uma continuada, vai dizer o seguinte: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante de santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Veja, meus irmãos, precisamos ficar firmes na fé. O processo, ele depende muito de nós, da nossa vontade também de ficar firme, nosso desejo, nosso esforço de permanecer firme, continuar no caminho estreito. E Paulo continua: sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, meus irmãos, é muito importante ficarmos firmes na fé, ficar firme no seu chamado, ficar firme naquilo que o Criador está direcionando para você, naquilo que o Criador está encaminhando você, seja para a palavra, seja para o estudo, sempre com muito temor ao Criador, temor, né? Com muita... porque o Evangelho, a palavra do Criador, meus irmãos, ela é uma cultura, né? Isso não é religiosismo, né? Não é farisaísmo, não é nada do tipo, não é uma forçação de barra. E o Evangelho também ele não é
uma brincadeira, né? Ele não é apenas uma filosofia de vida. Não, não. Isso é muito mais, meus irmãos. Isso, na vida terrena que nós estamos vivendo, o Evangelho e a própria palavra do Criador como um todo nos apresenta uma cultura, a cultura de Deus na Terra, né? Por meio da sua palavra, nós conhecemos os atributos do Pai, conhecemos, né, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, conhecemos os juízos que Ele derramou para todas as nações que desobedeceram a Ele, né? Tudo por meio da palavra. Por meio da palavra, meus irmãos, nós nos aproximamos não só do Pai, mas também do Messias, Jesus Cristo, que é o primogênito sobre toda a criação, na qual o Criador de todas as coisas foram criadas por meio dele, né? Tanto as que estão na terra, né, nos céus, visíveis e invisíveis, né? Tronos e soberanias, como diz aqui no versículo aqui. Então, meus irmãos, tudo é por meio da palavra que nós conhecemos o Senhor. O Senhor virá e com grande poder e grande glória. A igreja aguarda o Senhor. A igreja, ela anseia pela volta do Senhor. A igreja, meus irmãos, ela não aguenta mais esse mundo. Esse mundo, ele está caído, esse mundo não tem mais volta, meus irmãos. Esse mundo, ele está com os dias contados. E a igreja, meus irmãos, ela não compactua com a injustiça desse mundo. Não compactua com as coisas que acontecem nesse mundo. Esse mundo de mentira. Esse mundo que ama a iniquidade. Esse mundo que aplaude o pecado, meus irmãos. O pecado, meus irmãos, ele... Não gosto de usar esse termo, mas não me vem outro na mente. Ele é uma desgraça. Ele é uma desgraça na vida da pessoa, porque afasta a pessoa do Criador completamente e torna ela escrava do inimigo. Por meio da palavra, meus irmãos, nós conhecemos, nós entendemos a importância de trilhar um caminho estreito, sem hipocrisia, um caminho estreito firmado na palavra, firmado no amor ao Senhor, firmado no temor ao Senhor, uma comunhão com Jesus Cristo, uma comunhão com o Pai, em espírito e em verdade. Por meio da palavra, meus irmãos, a fé surge no coração. A fé que vem e nos renova a mente. A palavra nos transforma. A palavra, meus irmãos, por meio da fé, vai nos limpando do pecado, vai nos limpando a nossa mente, vai fazendo com que nós cada vez mais sentimos alegria por estar nesse caminho, alegria por estar nesse caminho estreito. De novo, meus irmãos, é um caminho sem hipocrisia. Aquilo que você fala e aquilo que você faz tem que estar na mesma rota,
tem que estar na mesma trilha. Você não pode falar uma coisa e agir de outra forma. Teu coração e as tuas ações têm que andar juntas. A sua mente tem que andar junta. Não pode haver nenhuma separação. Desta forma, meus irmãos, claro que isso, na força do braço, nós não conseguimos. A própria palavra diz lá que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Na força do braço nós não conseguimos. O Criador precisa interferir. O Criador precisa entrar na sua vida. Precisa limpar, precisa ter o mover dele. Precisa ter uma condução, um direcionamento para esse caminho. Um processo de limpeza, um processo de entendimento. O Criador se alegra quando buscamos entendimento na palavra dele. Lá em Daniel, capítulo 10, Daniel, diante daquela visão do rio Tigre, aquele homem vestido de linho chega para Daniel e diz: Daniel, você é muito amado. Desde o momento em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Então, meus irmãos, fica uma reflexão aqui. Entendimento, né, e humilhação diante do Senhor. Ter as palavras ouvidas, irmãos. Desta forma você tem suas palavras ouvidas. O Pai, ele se alegra quando buscamos entendimento na sua palavra. Quando buscamos conhecer mais a Ele por intermédio de Jesus Cristo. Conhecer mais a Ele em espírito e em verdade. Sem o religiosismo, sem aquela forçação de barra que muitas vezes é empurrado dentro das denominações religiosas, mas em espírito e em verdade, porque no final das contas, meus irmãos, a única coisa que vai valer é o seu relacionamento com o Senhor. É a única coisa que vale. Meus irmãos, naquele grande dia, a única coisa que valerá é se você desenvolver um relacionamento com o Senhor em espírito e verdade. A única coisa que valerá naquele grande dia, meu irmão, minha irmã, é se você nasceu de novo. Se você conheceu verdadeiramente o Senhor, se o Senhor transformou o teu coração, se o Senhor renovou a sua mente, isso é o que valerá naquele grande dia. E acredite, meu irmão, minha irmã, esse dia chegará. E falta pouco. Esse dia chegará. Então, meu irmão, minha irmã, de nada vale viver para esse mundo. Esse mundo ele está com os dias contados. Esse mundo, meus irmãos, nesse curto período de tempo que nós estamos vivendo aqui, o foco é preparação, conhecimento da palavra, relacionamento com o Senhor, conhecer o Pai, conhecer Jesus. Porque o Senhor, Ele é fiel. E o Senhor, meu irmão, Ele é mais fiel do que nós imaginamos. Ele está esperando você se reconectar com Ele por meio do Senhor Jesus. A palavra diz assim, lá em Mateus capítulo 5, vai dizer: venham a mim,
todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. O mundo nos cansa. Esse mundo, todas as coisas cooperam para o cansaço. Todas as coisas cooperam para o desânimo, para o estresse, para a cobiça, para obras da carne. E neste mundo todas as coisas cooperam para isso, meu irmão. A palavra do Senhor, ela é uma lâmpada para os nossos pés e ela é uma luz para os nossos caminhos, porque ela é a única coisa que é capaz de nos arrancar desse mundo, nos tirar por meio de uma transformação, de uma renovação de mente que Paulo fala, a metanoia. Através de uma renovação, uma transformação de mente, uma comunhão com o Espírito, uma comunhão com o Pai, com o Messias, com o Senhor Jesus. Por meio disso, há uma transformação, há uma renovação. O Senhor, Ele vai conduzir os seus passos a partir daí. O velho homem morrerá e dará lugar a um novo homem, a uma nova vida, um novo nascimento. O nascer do Espírito, o nascer da água, que é por meio da palavra dele, da palavra do Criador, que é fundamental você conhecer a palavra para você ser limpo, para você se renovar. E o nascer do Espírito. Porque o Espírito vai convencer você do pecado, vai convencer você do juízo que vai vir. Pecado, justiça e juízo. O Espírito também vai convencer você da justiça do Criador. Então, meus irmãos, é um processo, mas é algo que vai trazer muita alegria ao seu coração, traz muita alegria ao coração. A palavra do Criador diz assim, Jesus diz assim, Jesus fala para a mulher samaritana, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E a palavra do Senhor, ela também diz, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva do seu interior. Olha que coisa maravilhosa. Do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra do Senhor é tremenda, meus irmãos. Bom, vou ficando por aqui. Eu agradeço a presença dos irmãos. Que os irmãos tenham uma noite abençoada na palavra. Que os irmãos tenham uma noite na presença do Criador. E que essas palavras tenham surgido, desperte o interesse dos irmãos em conhecer mais ao Criador, conhecer mais a Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que vai nos libertar deste mundo, Ele é aquele que vai nos conduzir para a verdade. O Espírito do Pai, Ele veio nos convencer e veio nos revelar toda a verdade desse mundo. Estamos vivendo um tempo, meu irmão, minha irmã, que precisamos conhecer a verdade e ser conduzido por meio dela, pautar nossa vida por meio dela, por meio da palavra, do Espírito, da verdade. Amém? Que a paz do Senhor habite nos irmãos,
e abençoe os irmãos nessa noite aí. Em nome de Jesus Cristo. Amém.